Luísa Monteiro, boa noite. Você foi a primeirona hoje. Seja bem-vinda, povo de Deus, amados. Calorzão hoje, hein? Vamos chegando. Ouvindo Ezequiel Walker. Boa noite, vamos chegando. Segunda-feira após eleições, um monte de gente armada ainda, um monte de gente triste, um monte de gente braba, um monte de gente doente. Como é que você está? Boa noite, ouvindo Ezequiel Walker, sejam bem-vindos. Ana e Ronald, Nilzele Maria de Souza, Priscila, Tamara Barreto, bem-vindos. Fabrício Vila Maior, boa noite, meu brother. Procópio Lete, bem-vindo. Mei, falo com você depois. Deise Dalmácio, Joelma Pereira Miranda, bem-vinda. Érica Martins, Fabi Gomes, boa noite, vamos chegando. Elane Lopes, Cacá Modas, boa noite. Pinheira Maria das Graças Alves Pinheiro, Claudemir Leonardo Alexandre, Danizinha Barreto, minha xará, boa noite. Vamos chegando. Luana Marques, boa noite, minha querida. Nascimento, Marli Lima, obrigado. Carlinhos, Anderson Almeida, Liliane Barbosa, boa noite, meu pastor. Culto de primeira na segunda, é isso aí. Oliviana, boa noite. Fala oi pra mim, pastor. Nascimento, Marli Lima. Oi, Marli, Deus abençoe. Fernando Orsino, perde uma, seja bem-vindo, minha querida. Aliviada, né, Orsino? Será que a briga já acabou? Não sei não, hein? Rodrigo Santos, seja bem-vindo. Thiago Silva, que Deus fale através de ti, amém. Priscila Martins, boa noite. Edilza, não perde uma, preciso dizer que posicionei, levantei, gratidão por sua vida, amém. André Batista, boa noite, pastor, Deus abençoe, ótima escolha musical, né? O cara é bom. Ana e Ronald, Elô Inácio, olá querida, Raquel Colar, boa noite, pastor Neil. David MR, boa noite, pastor, Deus é maravilhoso, é verdade. A gente aqui não presta, né? Deus abençoe, pastor Christopher Caetano. Leide Santos, boa noite, minha querida. Mandando um abraço para a pastora linda. Cláudia do Vale, boa noite. Vamos chegando. Mais 2 minutinhos. Hugo Lopes. Aí, tem um me xingando aqui. Deus abençoe você. Pastor Patrício. Não é o pastor que está xingando não, tá, cara? É outro que está xingando, é outro idiota que tem aí. Henrique Rodrigues Camelo, Caio Mateus, Pastor Patrício, Adriele Planejados, Reinaldo, Abramão de Santana, Michel Silva, Laís Rebeca, Tiago, Carla Renata, Danilo Peçanha, Maite Silva, Wellington Fischer, Vieira, Tones Mármore, Gilberto Araújo, meu pastor, fala negão, saudade, quando é que você vem no Rio para gente tomar um cirrá? Marcos Fonseca, Daniele Medeiros, bem-vindos. Sou Mariana Lopes, diretora da creche escola. Legal, Charlene Chaves, Miquéia Espinho, pastor Robson, Leti Carol, Oders, Luiz Leandro Gomes, Marcelo ICVP, Silva Danilo, Rômulo Rodrigues, Luiz Fernando Divino. Aí tem outro aqui xingando aquele que me xingou. Oh, meu Deus do céu, esse pessoal é maluco, né, cara? Como é que vocês podem se importar com isso? Eu não sei como é que pessoas se importam com uma pessoa que vem no Instagram para xingar os outros. Cara, tem que ser ignorado
Gasta tempo com o seu cachorrinho, com o seu gato, com alguém que te ama. Você vai gastar tempo com esse pessoal. Deliciane Confeitaria, tá aí, ó. Romeu da Silva Lima, Gabriel Lemos, Miriam Costa Matos, Daiane Magarão, não dá para ler tudo, tá, gente? Eu li errado do jeito. Alan Cunha, Max Brandão, Anderson Medina, Araújo Luciano, Natália Melo, Inhagiba, Ana Cristina Santos, Rogério Utilidade, Renata Alexandre, Carlos Mânio. Aí então, a bênção eu recebo. Agora, pô, vai ficar parando, como eu publiquei agora à tarde, né? Temos que matar um leão por dia. Se você não fizer isso hoje, amanhã são 2. Aí eu botei, mas também se conscientize. Se você quer matar leões, ficar dando tempo para todo vira-lata que late na tua canela, você não vive a vida, cara. Cara, é muito simples, a vida é muito simples, pelo amor de Deus, cara. Ângela ADM, Priscila, Vanilza, Alessandro de A. Pereira, bem-vindo, Fábio Esteve, Marcos Binha, Monique Guerra, Gugu Melo, show de bola. Que horas são? Já foi 5 minutos. Então vamos para a nossa edificação. Desativar comentários aqui. Pronto. Bom, gente, nós estamos aí num dia após eleição. Portanto, como eu falei no Rios de hoje, eleições já é passado, acabou. Então, para quem pretende ter um dia, um presente que vale a pena, deixar passado no passado, viver o hoje como sendo tudo que a gente tem na vida e acreditar que o futuro é o lugar de todas as possibilidades, depende da gestão do teu presente. Então, eleições já ficaram no passado. Mas pastor, vai ser o Lula, não vai ser o Bolsonaro. O problema do Lula e do Bolsonaro, nós como cristãos temos que interceder pelo nosso presidente e ponto, acabou. Você ficar batendo boca em rede com A, B ou C por causa de eleição, vai perder tempo na sua vida, não adianta, isso é bobagem. Lembra, meus queridos, nós só temos uma vidinha para viver, nós não acreditamos que vamos ter outra chance e voltar de novo. Então, se você é inteligente, não perca tempo com idiotices e com idiotas. Não perca tempo com problemas que não dependam de você. Você já tem muito problema na vida para resolver. Se você se desgasta batendo boca, discutindo, tentando convencer alguém que já está convencido do que crê, você só perde tempo na sua vida. E como você me ouve há tanto tempo, esse vazio, essa angústia que habita todo mundo é a ausência de vida vivida. Então vai viver a sua vida. Passado, eleições acabou. Toca o barco. E pronto. Hoje nós vamos falar sobre embriagados, aflitos, frios e relaxados. Essa palavra eu vou extrair de um dos livros mais queridos meu na Bíblia Sagrada, que é o livro de 2 Timóteo. Carta de Paulo, 2 Timóteo. Eu estudei essa carta nos últimos 5 anos, quase 3 anos seguidos. Eu fiquei 2 anos e 8 meses em 2 capítulos de 2 Timóteo. Não acabei 2 Timóteo, porque 2 Timóteo é um livro muito rico. E eu acho que isso que a gente recebeu, acredito, de Deus para esse tempo, acho que ele vai nos ajudar bastante. Então vamos lá. Paulo, ao longo da sua vida, escreveu 13 epístolas. Entre essas 13 epístolas, 3 delas são conhecidas como cartas pastorais. São definidas como cartas pastorais. A 2 Timóteo foi a terceira delas. Ela foi escrita nessa ordem. Ela escreveu 1 Timóteo, ele escreveu 1 Timóteo, ele escreveu Tito e depois escreveu 2 Timóteo, que foi o último livro que ele escreveu. Quando ele escreveu 1 Timóteo e Tito, Paulo estava solto, estava em liberdade. Quando ele escreveu 2 Timóteo, ele já estava preso, portanto ele já estava em prisão. Ele já tinha recebido de Deus a revelação que, diferente das outras prisões, nessa ele morreria. Deus o livrou de muitas prisões, e muitas de forma miraculosa, sobrenatural, mas nessa ele diz, não, aí você morre.
chegou o tempo da tua partida, filho meu, e você vai ser tomado. Tiago morreu ontem, você morre amanhã. Então Paulo está de posse da informação que ele morreria. Por que 2 Timóteo para mim é muito preciosa? Porque Paulo escreveu exatamente com essa informação de que ele não sairia mais, que o seu futuro tinha sido confiscado. Quando a gente está na iminência de perder a vida passa a ter um valor muito maior para nós. Por exemplo, esse tempo que a gente vê todo mundo brigando, discutindo, xingando, querendo dar uma de sabichão, de santarrão, é gente que não valoriza a vida. Mas eu duvido que você vai encontrar na rede alguém que descobriu que está com câncer hoje de manhã, discutindo a respeito da cor da tua calça. Eu duvido que você vai descobrir alguém que descobriu que está com câncer hoje na rede discutindo Bolsonaro, Lula ou qualquer outro assunto. Quando a gente descobre que está com câncer, ou seja, que nós estamos diante ou na iminência da morte, tudo que a gente quer viver, aproveitar cada segundo, cada centímetro da vida, cada milésimo de segundo a gente quer segurar, a gente não quer perder. Esse desperdício de vida em torno de temas tolos é a desvalorização da própria vida. Quem valoriza a vida não perde tempo com essas bobagens, com essas discussões que não levam a lugar nenhum. Quem valoriza a vida deixa o idiota falar sozinho, não responde. Por quê? Porque você valoriza tanto a vida, e porque você valoriza a vida te valoriza. A vida só trata bem a quem a trata bem. Então, quando você trata a vida bem, a vida te trata bem. Por isso, todos nós somos diferentes. Alguns têm o poder de resistência muito maior que os outros. Quem é que tem mais poder de resistência? Aquele que mensura melhor a vida, aquele que aproveita melhor a vida, aquele que perde menos tempo da vida, aquele que trata melhor a vida e que, portanto, é melhor tratado pela vida. E aquele que desperdiça a vida, quando a dor chega, o que sobra é fracasso. Entende? Então, Paulo, para mim, escreveu 2 Timóteo quando ele já estava de posse de que ele morreria. Então, o conteúdo da carta é muito precioso. E essa carta, ela vem com 4 mensagens básicas. Primeira, ele lembra que ele está escrevendo a Timóteo. Ele está encerrando a carreira, escrevendo para quem está iniciando a carreira. Ele diz lá, Timóteo, reaviva teu dom. Capítulo 1, versículo de 6 a 7. Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, primeiro tema da carta de Paulo. Despertes o teu dom. Ou seja, você tem um dom, Timóteo. Mas ele está em estado de dormência. Então, Timóteo, se você quer viver essa vida que Deus planejou para nós, que é uma vida que não é marcada pela covardia, Deus não nos deu espírito de covardia, nos deu espírito de poder, Deus nos deu espírito não de ódio, não de indiferença, mas de amor, Deus nos deu espírito não de exagero, mas de moderação. Se você quer conseguir praticar isso, então você tem que despertar o teu dom. Ou seja, essa promessa do espírito de poder, não de covardia, de amor e de moderação, é só para quem está praticando o seu dom. O fútil não tem direito a essas benesses divinas. Não adianta. O fútil, ele vai ser tomado pelo medo mesmo. O fútil, ele vai se sentir fraco, vai ter uma visão equivocada de si mesmo. O fútil vai ser tomado por indignação, por ódio, por qualquer coisa, por raiva, inveja. Esses sentimentos que regem essa geração que todos nós conhecemos e que alguns de vocês certamente foram tomados por ele. E moderação. Se você não está com o teu dom desperto, vai viver desequilibrado mesmo. Uma hora você xinga todo mundo, outra hora você é xingado por todo mundo, uma hora você quer morrer, outra hora você quer ver 200 anos. Essa inconstância, uma hora você está no fogo, uma hora você está no gelo. Ninguém aguenta viver assim por muito tempo. Então Paulo diz lá, reaviva teu dom. Segundo, lá no capítulo 2, versículo 1, ele diz para Timóteo, sê forte, desperta o teu dom e sê forte. Diz assim, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. De um lado ele diz, seja útil para você conseguir ter coragem, vivenciar amor e ter moderação.
Mas a despeito disso, você precisa ser forte. Só que, Timóteo, um discípulo não se fortalece em outro lugar senão na graça. Você não se fortalece na falsa moralidade, você não se fortalece no falso moralismo, você não se fortalece apedrejando, acusando, discutindo, brigando, você se fortalece na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, é na graça que eu consigo ser generoso, é na graça que eu consigo ser solidário, é na graça que eu consigo perdoar, é na graça que eu controlo a ira que me desumaniza, é na graça. Então, se alguém nesse tempo de guerras intensas pretende ser forte, mergulha na graça e não nas luvas de boxe, não no xingamento, não no litígio. Vai cansar e vai ficar pelo caminho. Aí, em terceiro lugar, Paulo diz assim: evita disputas vãs e controvérsias insensatas. Oh, meu Deus, como o evangelho precisa ouvir isso hoje, Jesus amado. 2,14 diz assim, ó: lembra-lhes estas coisas, conjurando-os diante de Deus que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveitam, senão para subverter os ouvintes. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita as conversas vãs, profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. Lá no 23 diz: e rejeita as questões tolas e desacisadas, sabendo que geram contendas. Então, a gente sabe, gente, quem está longe da graça, é quando vive em contenda. Lamentavelmente, grande parte dessa geração de hoje, se não tiver em contenda, ele estará em si mesmo. Mas estar em si mesmo por causa da sua futilidade é estar no inferno pessoal. Porque ele não suporta o inferno pessoal, ele se intromete na tua vida, ele se intromete em conversas vãs, desacisadas, ele se mete em tretas. Ora, tem gente que vive de treta. Treta traz seguidores, treta traz visualização, treta traz lucro financeiro, traz dinheiro. Então você vê, o texto diz, a Bíblia diz, para eu não me meter em conversas vãs, para eu não entrar em contendas de palavras, para eu evitar conversas vãs e profanas, rejeitar as questões tolas e desacisadas. É o que a Bíblia diz. Só que fazer o oposto disso, entrar em tudo isso, dá ibope, fama e dinheiro. Ou seja, quem entrou nisso, caiu no ciclo de Satanás. Nunca vai conseguir praticar a palavra. E não adianta dizer mais, porque se deu dinheiro, acabou, não tem mais jeito. Então, quanto mais treta, mais lucro. Quanto mais treta, mais fama. Fama e lucro é tudo o que a carne quer. Então, dificilmente, uma geração de discípulos consiga abrir mão da fama, dos seguidores, dos discípulos e do lucro, para viver uma vida pacificada praticando essa palavra aqui. Mas o texto está dizendo: evita disputas vãs e controvérsias insensatas. E o quarto objetivo desse capítulo é: prega a palavra. Capítulo 4, de 1 a 5 diz: prega a palavra, insta a tempo fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. E ele diz mais: conjuro-te diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino, porque virá tempo em que não suportarão sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Então, nós vamos entrar em tretas, discussões fabulosas, e isso vai ser o modus vivendi. Se voltarão a fábulas, ajuntarão para si mestres. Ou seja, hoje a gente só ouve quem fala o que a gente gosta. E a verdade está naquele que fala o que a gente gosta. Por isso nós estamos divididos. Como eu falei hoje, nós nunca fomos unidos, os evangélicos, mas nunca estivemos tão divididos. Por quê? Porque nós entramos na cultura desse século presente. Vivemos de bate-boca, nos dividimos como nunca. Então a verdade está com quem está do meu lado, a verdade está com quem fala o que eu gosto. Então a gente ajuntou para nós mestres. E quem é mestre, mas está do outro lado, é meu inimigo.
Nós vivemos uma perversão bíblica, nós vivemos uma contrariedade da vontade de Deus hoje. E todo mundo com Jesus na boca. Então, o que nós já aprendemos aqui? Reaviva teu dom, sê forte, evita disputas vãs e insensatas, prega a palavra. Quando eu leio 2 Timóteo, eu sou tentado a acreditar que essa epístola pastoral é uma epístola escatológica. Paulo escrevia a Timóteo pensando nesse tempo, portanto Paulo escrevia a mim e escrevia para você. Paulo escrevia para todos nós hoje. Então ele faz uma leitura do que nós precisaríamos no tempo presente, e lá no versículo 5 ele diz: tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Então, entre outras coisas, Paulo está revelando a Timóteo algumas marcas da sociedade do homem do tempo do fim, que na minha concepção encontro essas marcas de forma muito contundente nessa geração. Nessa geração. Que marcas são essas? Veja lá. Esse último versículo que ele diz: tu, porém, sê sóbrio em tudo. Então ele está dizendo: Neil, uma das marcas da geração do tempo do fim será a ausência de sobriedade. Ou seja, vocês que habitarão a geração do tempo do fim viverão uma geração que aparentemente viverá embriagada. Então, você que fizer parte dessa geração embriagada, seja sóbrio em tudo. Tu, porém, sê sóbrio em tudo. Essa palavra sóbrio, no original grego, é a palavra nefo, que traduzido literalmente é abstêmio. Se abstenha, não se embriague com o que tenha embriagado a geração do tempo do fim. Não se empanturre daquilo do que se tem empanturrado a geração do tempo do fim. Não se alimente daquilo do que todos se alimentam. Seja um abstêmio. Agora, olha que coisa interessante nesse versículo. A fala é no plural. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, a verdade. Não suportarão. Veja, está no plural. Ajuntarão para si mestres, plural. Desviarão os ouvidos da verdade. Desviarão, plural. Se voltarão a fábulas, plural. Olha que coisa interessante. Não suportar a sã doutrina, não suportarão. Ou seja, se o que é são não vai ser suportado, o texto está dizendo que a geração do tempo do fim, ela viverá uma inversão de valores sem precedente na história da humanidade. Eles se voltarão àquilo que não é são. Cara, é a marca desse tempo do fim. Você está maluco, cara. Quando você conversa com as pessoas hoje, eu fico pensando, meu Deus, o que passa na cabeça dessa gente? Você pode mostrar na palavra, você pode mostrar em números, você pode mostrar com os olhos, você pode mostrar tudo. Não adianta mais falar a verdade, porque suportar a verdade seria uma impossibilidade na geração do tempo do fim. Ajuntarão para si mestres, ou seja, o meu mestre ou o nosso mestre é aquele que fala o que eu quero, não aquilo que eu preciso. O mestre é aquele que autentica o que eu já decidi. O meu mestre é aquele que não me contraria. Mas se você me contraria, ainda que seja com a palavra, com a tua história, com o seu notório saber, se você me contraria, não interessa nada que diz respeito a você, eu faço outro mestre para mim. Desviarão os ouvidos da verdade, voltar-se-ão para a fábula. Tudo no plural. Então Paulo está dizendo que uma das marcas do tempo do fim seria essa embriaguez. Aí vem ele e diz para Timóteo, diz para mim e para você. Tu, porém. Paulo fala do coletivo embriagado e fala de um subjetivo que tem que desprender-se da geração, que tem que
descolar-se da cultura desse tempo e tem que aprender a viver sozinho, alimentando a sua subjetividade. Paulo está dizendo que aqueles que querem viver a palavra no tempo do fim vão ter que aprender a caminhar sozinho, vão ter que aprender a estudar sozinho, vão ter que aprender a se divertir sozinho, vão ter que aprender a caminhar sozinho, vão ter que aprender a lidar com a solitude. Por quê? Você vai cada vez mais encontrar menos pessoas com quem você tenha comunhão. Comunhão. Então, Paulo está dizendo, seja controlado, seja equilibrado, seja sóbrio. Muitas vezes a gente vê a cultura sendo abraçada pela grande maioria e você fala assim, cara, acho que o louco sou eu mesmo, cara. O louco sou eu. Não é? Eu estava vendo uma reportagem de uma atriz que está sendo processada pela filha de uma outra atriz, porque ela disse que homem com homem não gera filho. Aí ela está sendo processada por causa disso. Eu fico pensando, gera? Não, né? Mas também a gente não pode dizer. Existem coisas tão óbvias, tão óbvias, tão óbvias, que ainda que sejam o óbvio do óbvio, ululante, você não pode dizer. Você não pode dizer mais nada. Porque tudo ofende, tudo agride, tudo é isso, tudo é aquilo. E você fala assim, cara, onde é que a gente vai parar? Bom, a gente não vai parar. Nós estamos em queda ascendente, desculpa o neologismo, né? Queda ascendente, mas em queda célere do desmontar de toda a cultura judaico-cristã. Nós estamos num processo de secularização sem precedentes e nós vemos isso acontecer, sobretudo, entre nós, né? Então, a forma como a gente se trata, a forma como a gente lida com o diferente, a forma como a gente trata, inclusive, quem nos formou, quem nos ajudou a ser quem nós somos, nós estamos completamente desconstruídos. Pelos frutos a gente entende. Então Paulo está dizendo, tu, porém. Então você que está aí do outro lado, 300 e tantos links abertos, não sei quantas centenas de pessoas estão do outro lado. Você precisa amadurecer para aprender a caminhar sozinho. Você precisa aprender a se bastar. De modo que toda vez que estiver com outro, não estará com outro porque você transferiu para o outro a necessidade a obrigação de suprir uma necessidade sua. Não. Estará com outro para que o outro gere transbordamento. Você vai estar com outro para que vocês troquem e vivam transbordamento. Não transferir para o outro a obrigação de te fazer feliz. Porque nós vamos estar cada vez mais sozinhos, porque nós viveríamos, diz o texto, numa geração completamente embriagada pela cultura desse século. Segunda coisa que Paulo revela aqui, né? Então, embriagados, aflitos. Ele fala sobre aflições. Então, quando você vai no capítulo 2, versículo 3, eu fiz uma série de sermões de meses em cima desse versículo. Paulo diz para Timóteo assim, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Você está doutor nisso, você que me segue há muito tempo. Esse versículo é quase uma heresia para a igreja de mercado de hoje. Porque a igreja de mercado diz, pare de sofrer. Então todo mundo vai para a igreja atrás do milagre, atrás da bênção, atrás da vitória, atrás da riqueza e atrás de vencer o sofrimento. Que é o que a gente busca desde que a gente sai do ventre da mãe. Nós vivemos como seres humanos em busca de duas coisas. De nos livrarmos da dor e de satisfazermos os nossos prazeres. Não é? Então a igreja se presta esse papel hoje. Paulo, quando diz a Timóteo, sofre comigo, como bom soldado de Cristo, ele prega uma mensagem que é quase herética para o crente moderno. Porque o que a gente quer ouvir é, pare de sofrer. Paulo poderia ter dito a Timóteo, Timóteo, mergulha em Deus que você vai parar de sofrer. Mas ele está dizendo o contrário. Timóteo, eu nunca estive tão mergulhado em Deus. E ainda assim, sofro um sofrimento que parece inumano, de modo que eu te peço que sofra comigo. Divida essa carga comigo.
Timóteo, como crente moderno, por dizer, sofrer contigo, eu quero parar de sofrer, cara. Eu quero que Deus tire o sofrimento. Eu não quero sofrer contigo. Pois é, mas uma das marcas desse tempo seria aflição mesmo. Seria sofrimento. Seria ingratidão. Seria traição. Seria ausência de misericórdia. Irmãos, isso não é pessimismo, isso é realismo. Se tem uma coisa que me fascina na Bíblia, eu já disse, é o seu realismo. E é absurdo o realismo da Bíblia quando o assunto é sofrimento. Viktor Frankl, um psiquiatra judeu, escreveu vários livros sobre, entre esses está Em Busca de Sentido. Esse livro é extraordinário, já o indiquei nas minhas redes, Em Busca de Sentido. Ele diz assim: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer situação da vida. Então ele está dizendo, ele fala como psiquiatra que ficou 3 anos em Auschwitz, virou pele e osso, como os 6 milhões de judeus que morreram. Ele não morreu lá, mas ele foi torturado como aqueles que não suportaram. E ele falou, eu não posso evitar o sofrimento, mas ninguém pode tirar de mim o direito de escolher a atitude com a qual eu encaro o sofrimento. Então, para Viktor Frankl e para mim, ele extrai isso do Evangelho, ele está dizendo, eu não posso parar de sofrer, mas eu posso escolher sofrer como bom soldado de Cristo Jesus. Então, o problema não está no sofrimento, o problema está em como nós sofremos. Então, o problema do sofrimento é o sofredor, é como ele vai sofrer. Nós não temos como não sofrer. Nós temos como passaremos pelo sofrimento. Agora pensem comigo, qual a dificuldade para muitos de se lidar com o sofrimento? Eu vou pontuar para você, seria muito interessante que você anotasse isso. Qual a nossa dificuldade de lidar com o sofrimento? Primeiro, a primeira dificuldade é porque nós somos uma geração muito distraída. Uma geração distraída. E uma geração distraída nunca absorve tudo do momento que nós vivemos. Vou dar um exemplo. Nós estamos vivendo esse momento agora. Eu estou ministrando a palavra de Deus a vocês. E certamente tantos de vocês devem estar dividindo esse momento com uma novela, com uma roupa que está passando, com, sei lá, uma Coca-Cola, uma janta. Você está dividindo esse momento com um outro a fazer. Ou seja, esse momento ele não é vivido integralmente. Então a integralidade desse momento não lhe é ministrado. E qual é o problema disso? Deus sabe o que nós vamos passar daqui para o futuro. Daqui 1 semana, 2 dias, 2 meses, 2 anos, 10 anos. E é bem possível que Deus nos dê, por exemplo, neste agora, a ferramenta que a gente vai precisar para daqui a 1 mês. Só que porque nós estamos distraídos aqui agora, nós não pegaremos a ferramenta na mão para vencer aquilo que nós precisamos vencer daqui a 1 mês. Portanto, daqui a 1 mês, nós somos vencidos. Somos vencidos por quê? Porque Deus abandonou? Não. Porque nós não aproveitamos esse momento para absorver a arma que Deus tinha para nós, para aquele mês futuro. Porque nós somos a geração distraída. Essa geração distraída, essa geração de TDAH, de déficit de atenção, ela não consegue extrair tudo de nada. Tudo ela extrai pela metade. Ela está sempre dividida em alguma coisa. Tem problema de concentração. Isso é um problema grave. Né? Segundo, qual a dificuldade? Nós somos uma geração muito egoísta, unilateral. Como eu já disse aqui, uma geração selfiana. Né? Nós somos de um tempo, eu sou de um tempo, falei sobre isso na última live, que a máquina fotográfica ela só tinha foco para frente, então o foco era o outro. Hoje a nossa máquina fotográfica é o nosso celular
e a gente tira mais foto para trás do que para frente. Nós tiramos mais foto nossa do que da geografia onde a gente está. E quando, mesmo que a gente esteja no lugar mais bonito do mundo, nós não tiramos fotos desse lugar, nós tiramos nossa foto nesse lugar. Então nós somos uma geração cujo foco está em si mesmo. Nós somos uma geração do self, nós somos a geração egoísta, nós somos uma geração unilateral. Portanto, a dor que nós sentimos em grande escala, ela deveria provocar reflexão, mas ela não provoca reflexão. Ela vem muitas vezes para promover reconciliação, cara. Olha que coisa interessante. Deixa eu explicar isso direitinho para você. Tá doendo? Tá. Bom, tem como fazer alguma coisa agora? Não. Bom, então vamos escolher a atitude com a qual nós vamos encarar essa dor. Bom, eu vou me fazer de coitado. Então tá bom, mergulha aí e chora. Bom, eu vou maquiar essa dor, vou pra balada. Tá bom, maquia, não sei como é que fala, vai pra balada. Eu vou dar uma de santarrão, fingir que eu não tô sentindo nada. Vou pra consagração. Tá bem, vai lá. Finge que não tá sentindo nada e mergulha na imagem equivocada do santarrão. Mas você também pode falar, cara, tá doendo pra caraca. Então, já que tá doendo, eu não posso fazer nada, eu vou tentar extrair ensinamento dessa dor. Vou fazer dela escola. Bom, se cada um de nós fizesse da dor escola, nós sentiríamos muito menos dor na vida. Porque cada dor, uma ascensão discipular, um crescimento existencial, uma sabedoria adquirida. Quanto mais sabedoria, menos equívocos. Mas como a gente não transforma a dor em escola, a gente se torna coitadista, morre de pena de nós. A gente se torna revoltado. A gente quer se vingar. A gente se deforma. O que acontece? A dor não ensinou nada. Então você vai repetir os erros, vai sentir a dor de novo. E muitas vezes a dor vem, já que ela não ensina, ela vem para nos reconciliar. Porque só através da dor você procura Deus. Só através da dor você procura os pais. Só através da dor você procura teus filhos. Só através da dor você se reconcilia com qualquer coisa. Então, se é a dor que te faz reconciliar, é dor que você vai ter na vida, cara. Tem gente que passa pela vida sentindo dor e não aprende. Vai sentir dor o resto da vida. Dificilmente vai ter um tempo de prazer. Dificilmente vai ter um tempo de gozo. Dificilmente vai ter um tempo de equilíbrio. Então o problema da dor é o sofredor. E terceiro, não só porque nós somos a geração distraída, não esquece isso nunca mais, uma geração unilateral, mas a dor é um problema porque nós somos a geração performática. Ou seja, nós dissimulamos sentimentos, nós maquiamos realidades. Qual o resultado? Quando o encarar a dor for inevitável, será tarde demais, porque ela já terá crescido demais. Ela já terá se tornado maior do que nós. Então, não tem que jogar dor para debaixo do tapete. Não tem que fingir que não está doendo. Não tem que vender imagem, não tem que performar. Não tem que ser forte o tempo inteiro. Eu vi que alguém que é homem demais hoje. Estou cansado de ser forte. Pois é, quem falou que você tem que ser forte a vida inteira? Quem falou que você não pode se entregar de vez em quando? Quem falou que você não pode mergulhar na merda de vez em quando e chorar? Faça isso, só não fique lá a vida inteira. Porque luto tem prazo. Entende? Mas não, a gente quer se fazer de forte o tempo inteiro. Então respeite a tua natureza. Cada um tem uma natureza, cada um tem um grau de resistência. Eu queria ser forte igual o João. Você não é João para ser forte igual a ele. Talvez você seja mais forte que o João ou muito mais fraco que o João. Mas o João você não é. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, cara, eu falei isso na semana passada. Nesse tempo de homens pedras, de gente insensível, os mais sensíveis sofrem muito. Pessoal de coração mais amoroso, mais gentil, mais solidário. Vocês sofrem demais nesse tempo. Mas o que vocês podem fazer? Vocês são assim. Vocês são emocionalmente frágeis. Vocês são mais light do que os cascas grossas, como
Como, por exemplo, eu sou couro de tartaruga. Então, se o tempo é de dor, então vamos sofrer a dor, cai dentro da dor. O tempo é de ingratidão, o tempo é de trairagem, o tempo é de alegria, o tempo é de recomeço. Cara, eu vivo cada tempo num tempo. Eu nunca vou ficar preso a um passado, vendo meu presente passando na minha cara sem poder ser vivido. Ah, pastor, me traíram, foram ingratos, me machucaram. Pô, mas não já é passado? Já, então passou, meu. Olha o teu presente aí na tua cara. Mergulha nesse presente e vai curtir a tua vida. E quando você vive assim, aqueles que te machucaram sofrem mais ainda, porque eles queriam te ver sofrendo. Aí porque não te veem sofrendo, quem sofre são eles, pô. Então você tem que levantar daí e parar com essa performance. Seja quem você é e pronto. Aí você vai ver que você vai vencer o sofrimento. Não se vence sofrimento fugindo do sofrimento. Se vence sofrimento sentindo sofrimento até o fim do sofrimento. Não se maquia sofrimento. Tá sofrendo, mergulha nessa porcaria aí. Bom, mergulhou, chegou no fundo, chegou agora, sobe, volta. E aí pronto, você vai vencer o sofrimento. Porque você é cristão e deveria ter fé e tomar para si a verdade que diz que não há dor maior do que aquela que a gente pode suportar. Deus não permitiria que uma dor maior do que a gente pudesse suportar chegasse até nós. Então se chegou a mim, é menor do que eu. Então eu vou dar conta e vou vencer. E você vence. Sempre, cara. Sempre. É preciso acreditar. Então, vou repetir, Viktor Frankl. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer situação da vida. Então, quando você está passando por momentos difíceis na vida, escolher a atitude certa para passar por essa dor, você vai ver que a dor passa. Você passa pela dor com atitude e a dor passa por você por causa da sua atitude. Então, nós já definimos embriaguez e aflição. Agora, Paulo talvez seja, na Bíblia, o autor que mais falou de sofrimento. Eu não vejo outro autor na Bíblia que fale mais de sofrimento que Paulo. E eu acho que tem duas razões para isso. Primeiro, porque a dor foi a melhor mestra de Paulo. Tirando Jesus, que foi conhecido como homem de dores, a Bíblia chama Jesus de homem de dores. Tirando Jesus, a dor de Paulo foi a sua melhor mestra. Então Paulo escreveu sobre dor como ninguém. E segundo, Paulo falou muito de dor porque ele lidou com as suas dores de tal forma que ele aprendeu a sentir prazer nelas. Paulo escreveu que aprendeu a sentir prazer nas suas fraquezas, nas suas dores. Ele diz lá em 2 Coríntios 12:10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Paulo fez da dor uma escola tão grande, tão poderosa, que ele cresceu a ponto de não precisar vencer as dores, ele consegue extrair prazer dela. E acredite, existem pessoas que sentem prazer nas injúrias, sentem prazer nas dores, nas angústias. Tem gente que sente prazer na solidão. E essa gente não é masoquista. Isso é gente que amadureceu para entender que tudo isso faz parte da vida e tudo isso está de passagem na vida. E não permite que nada disso roube a sua alegria. Ele da fraqueza tira a força. Isso é viver o milagre de Deus. Então, embriagados, aflitos e esfriados, gelados. Paulo, nesse versículo, fala sobre esfriamento espiritual. O que é que ele está dizendo lá? Tu, porém, se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. Faze a obra de um evangelista. Por que ele está falando para Timóteo fazer a obra de um evangelista? Porque Timóteo era um evangelista. Despertou o teu dom, Timóteo? Despertei. Descobriu que você é um evangelista? Descobri.
Então faz a obra de um evangelista. Ou seja, não permita que você passe por um esfriamento espiritual. Não permita que você passe por um esfriamento espiritual. Embriagados, aflitos, esfriados. Marca dessa geração. O esfriamento espiritual é produto do desvio do objetivo principal da vida. Vou repetir. O esfriamento é produto do desvio do objetivo principal da vida. O esfriamento vem por causa do abandono da coisa principal. Lembra? A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Não é? Por que Paulo diz a Timóteo? Faz a obra de um evangelista. Ele está dizendo, não abra mão da razão da tua vida. Não abra mão daquilo para o que você nasceu. Qual é a razão da tua vida, meu irmão? Para que você nasceu? Qual é a tua missão no mundo de fato e de verdade? Está cumprindo isso? Bom, cada um responde por si, né? Cada um fala por si mesmo. Quando a gente deixa de fazer aquilo para o que nós nascemos, nada do que nós fazemos vai se manter aceso em nós pela vida toda. Não vai. E olha que hoje nós vivemos um dilema terrível. Muita gente sendo muito bem sucedido naquilo para o que não foi chamado. Muita gente enriquecendo naquilo que não tem nada a ver com a razão da própria vida. Muita gente prosperando num objetivo que não tem nada a ver com a sua razão no mundo. Estou tentando matar um mosquitinho, matei ela. Então, nada a ver. E quando a gente prospera naquilo que nós não fomos chamados de fazer, deixar de fazer é bem complicado. Então, se é teu caso, você vai ter que aprender a conviver com isso e a sobreviver nisso. Quando Paulo diz que o esfriamento seria uma marca do tempo da geração do fim, ele fala que tantos de nós mergulhariam na performance, no exibicionismo, nessa ditadura do sucesso, na ditadura da beleza, tantos querendo ser vistos e gerar inveja, que para fazer isso vai deixar de fazer aquilo para o que nasceu. O que vai acontecer? Vai aparecer bonito, com filtro, rico, viajado, mas infeliz. E a OMS já proclama essa geração como a geração mais triste de todos os tempos. A geração mais deprimida, a geração mais ansiosa, a geração com o maior índice de transtornos de toda a natureza, todas elas afetivas e emocionais, a geração mais suicida, a geração mais desanimada, todos os índices negativos recaem sobre essa geração que ao mesmo tempo é a mais bem informada, é a mais bonita, é a mais esbelta. É uma incongruência. É a geração mais fria. A gente não tem mais misericórdia, a gente apedreja, a gente difama, a gente destrói o nome, a gente atropela, a gente saqueia, a gente agride, a gente xinga. Nós estamos loucos, nós estamos frios. O amor de quase todos esfriou. Embriagados, aflitos, frios e, por último, relaxados. Quando Paulo diz assim, relaxado, ele termina o texto dizendo assim, cumpre bem o teu ministério. Não se distraia com o que é secundário, Neil, é o que Paulo está dizendo. Neil, vai aparecer coisas aqui, coisas aqui, coisas aqui, coisas aqui, coisas aqui. Vai ser um monte de informações e de possibilidades de distração. Vamos dizer isso, vamos dizer aquilo. Neil, foca no teu... Neil caiu, levanta, Neil machucou, se sara, Neil
apunhalado pelas costas, tira a faca e vai em frente, Neil. Você vai sentir vontade de se vingar, não perde tempo com isso, que isso é coisa de Deus. Segue em frente, Neil. Ó, Neil, disseram isso, deixa eu dizer, quem tem boca fala o que quer. Você sabe quem você é em Deus. Siga em frente. Se você segue em frente, você cumpre o teu ministério, você passa ileso. O problema é que hoje nós somos embriagados, nós estamos aflitos, nós estamos esfriando e nós estamos absolutamente relaxados. Nós estamos nos desviando por qualquer coisa. Nós estamos saindo da rota por qualquer coisa. Nós estamos, ao invés de pregar palavras, xingando quem nos xingou. Nós, ao invés de estendermos a mão, estamos atirando pedra. Nós, ao invés de acolhermos, nós estamos dando paulada em quem deu paulada lá atrás. Nós estamos nos desviando do caminho o tempo inteiro. Não faz isso com você, não. Deixa dizer, deixa xingar, deixa falar. Vai lá e cumpre o teu ministério. No final, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, quem te xinga vai dar conta a Deus, quem te traiu vai dar conta a Deus, quem foi ingrato vai dar conta a Deus, e você também vai dar conta a Deus. Não só porque você se transformou na imagem e na semelhança do seu algoz, mas porque você permitiu que os teus algozes te impedisse de continuar cumprindo o teu ministério. Então, cumpre o teu ministério, que aí a gente vence a cultura desse tempo presente. Gente embriagada, gente aflita, gente fria e gente relaxada. Então, busque sobriedade. Não se deixe tomar pela perplexidade das aflições. Prioriza a tua fé e a tua vocação. E o texto diz, cumpre bem o teu ministério. Faça isso com excelência. Onde quer que você esteja fazendo o que você estiver fazendo, continua fazendo com excelência. Você foi chamado para servir. Você não foi chamado para brigar. Você não foi chamado para se distrair. Você não foi chamado para responder à altura àqueles que estão por aí encontrando na treta a razão da vida. Vai viver em paz. Deixa a razão com eles e vai viver em paz. Amém, meus amados? Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Eu espero que essa mensagem de alguma forma tenha abençoado você. Se abençoou você, dá um like aí, compartilha e deixa Deus usar você de forma muito poderosa. Eu quero agradecer algumas pessoas aqui dessa semana. Um abraço, gratidão, orei por você essa semana. Paulo Novaes, Jéssica Ripardo, Jupira Souza, Jorge Marcos, Fabrício Santos, Márcio Pastore, Flávio Souza, Lucas Freitas, William Francisco, Jonatas Santos, Suzana Carvalho, Vânia Freitas, Cristina Rezende, Silene Santos, Roberto Carvalho, Douglas de Almeida, Carla Cristina, Roberto Novaes e Cristiano. Muito obrigado aí pela ajuda de vocês. Vocês me têm abençoado constantemente. Muito obrigado. Vocês estão em minhas orações diárias. Bom, neilbarreto.pix@gmail.com. Se você quiser abençoar a vida do pastor Neil, a sua bênção é muito bem-vinda. Se você quiser falar com o pastor Neil, é o mesmo e-mail também, tá certo? Então, se você tem sido abençoado, quiser abençoar esse servo, faça isso. A gente recebe com gratidão. Que Deus abençoe vocês, dando uma ótima semana. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Não percam esperança no Brasil. Deus está no controle e o que Ele tem para nós chega a nós de qualquer jeito. Deus abençoe, boa semana. Na sexta-feira nos vemos, se Deus quiser. Bom novembro para vocês também. Beijo, até lá.